Vamos agora um que eu não vi, que é Delico's Nursery, que era de verão, na verdade. O Rafa acabou de me falar, eu nem lembrava disso. E qual o problema que aconteceu? Ele atrasou? O projeto explodiu? O projeto explodiu 2 vezes, né? Porque vamos Putz. lembrar, Delica's Nursery era pra sair em julho, ele saiu em agosto. Uhum. E do nada, depois do episódio 7, lá pro setembro, falou, nah, vai atrasar mais 3 semanas, gente. Então a produção dele é meio conturbada, mas... O que é Delica's Nursery? Ele é uma história sobre um grupo de lords vampiros que tem que caçar um grupo de assassinos que tá causando problema nesse mundo de vampiros. Só que ao mesmo tempo eles têm um monte de crianças pra cuidar. Então eles vão cuidando dessas crianças dentro da mansão de um deles, fazendo uma creche enquanto eles fazem essa investigação. Aí a gente tem uma sinopse interessante, porque já começa na real que ele faz parte de uma peça de teatro. Que é a peça de teatro do. Esse nome é maravilhoso, Trump. Que é justamente sobre esse mundo de vampiros que é muito maior do que eu esperava. Quando eu fui atrás, eu fui ver. Cara, tem mais de 10 peças, algumas com versões alternativas e uma certa quantidade de material promocional a mais pra você ir aproveitar esse mundo que é bem pelo anime, ele parece bem interessante. Principalmente porque a ideia mais focada até na primeira metade é muito de tratar essa dinâmica de vampiros e paternidade de uma maneira bem convergente até dentro da história. Então você tem muita situação dos vampiros que remetem à própria questão de crescimento e adolescência. Então você tem, por exemplo, a fase de casulo, que é onde os vampiros eles começam a desenvolver certas alucinações e certas distinções de poderes que precisam ser tratadas e ficar sob vigia, porque senão eles acabam enlouquecendo, acabam sem o seu devido cuidado, eles acabam tomando um caminho errado. Tanto que o próprio grupo que eles estão atrás é um grupo de um monte de vampiro que não saiu da fase do casulo. Então, entre aspas, eles são eternos adolescentes. E cada um tem um certo estereótipo até de adolescente abandonado. É bem claro como ele quer falar dessa questão de paternidade e família dentro da história. E ele também tem uma ideia de narrativa que ele consegue puxar muitas coisas que são das peças, para quem conhece, mas por uma boa parte ele consegue também traduzir isso de maneira pra gente. Então o episódio 8, por exemplo, acho que é um dos melhores disso, que ele é muito mais poético em certas situações, só que algumas frases ou passagens que ele conta são de referências a algumas peças que em teoria se passam depois. Então, pra quem tá aqui, quem não acompanha as peças, você tem uma passagem lírica diferente. Quem não conhece, e pra quem conhece, você tem essa referência que conecta todo esse elemento da história que chama atenção e acaba sendo agregativo pra quem gosta. E aí tem essa questão da produção que é muito complicada, porque ela é muito 880. Ou melhor, ela tem muitos 8 e 80 ao mesmo tempo. Por exemplo, eu adoro a estética desse anime. Eu adoro, sério. A ideia dos personagens serem sempre no estilo, acho que é Kagenashi, que é o personagem sempre tá sem sombra. Então eles têm um tom muito único, muito monocor, muito sem brilho, mas que destaca e realça os detalhes que eles têm nas roupas, que são bem detalhadas de fato. Ao mesmo tempo, você tem o grande distância deles do cenário, que isso já acontece por conta dos designs e pelo estilo de animação, mas também porque os cenários são claramente falsos. E quanto mais eu assistia, antes eu tinha estranheza. Quanto mais assistia, mais adorava. Adorava, porque é muito claro como eles querem remeter a teatro. Seja pela forma como os personagens eles se movem, seja pelas interpretações e seja principalmente pelas interações.
muitas vezes fica bem claro quando é o objeto a se interagir, porque você tem porque ele tá desenhado de uma maneira claramente diferente. Ele não é sei lá, uma folha de pedra, que normalmente é o fundo desse anime, chapada no cenário. Não, ele é alguma coisa um pouquinho mais palpável, ainda meio que com o mesmo filtro pra manter esse destaque. Eu acho muito charmoso. Ele tem os seus problemas, o fato da produção, inclusive, ter sido muito atrasada mostra como eles não tinham um total controle sobre isso, mas eu acho muito charmoso. Inclusive, isso remete até à trilha, porque a trilha sonora desse anime é do Shinsuke Wada, que ele não faz animes, ele faz peça de teatro. Então toda a trilha é até mais orquestrada e até mais propícia a cenas de teatro. Então ele quer muito te deixar destacado que isso é como se fosse uma peça de teatro, só que animada. E aí eles fazem esse fundo falso muito proposital. Então você tem que estar sempre com essa sensação de dissonância de não, mas isso aqui é falso. Sim, é falso. Não é pra encaixar. Isso é bem interessante. Infelizmente, esse anime tem pelos problemas de produção e também porque eu acho que a Steph não é exatamente a melhor escolha. Você tem o Hiroshi Nishikiori, que ele é um veterano na indústria, e ele inclusive tá até fazendo um anime dessa temporada que é o Honen Lemon Soda. Só que tanto pelos problemas quanto pela capacidade dele mesmo, muitas cenas ficam muito aquém. Principalmente quando são cenas que precisam exigir um pouco mais desse elemento teatral na execução. Por exemplo, tem uma cena que é muito engraçada. Eles chegam numa arena que tá tendo, tipo, uma própria apresentação de teatro de uma escola. E que eles estão perseguindo o assassino. E o assassino entra numa casa. Só que essa casa era cenográfica, porque era da peça. Transição de cena, ele não está na casa, ele está num jardim. E aí você pensa, caralho, eu sei que a ideia é ser teatral, mas você podia ter feito essa transição melhor? Porque é muito esquisito, inclusive, eles entrarem na casa, aí o cara está no jardim e os caras não estão atrás dele. Eles simplesmente perderam o cara. É um negócio que eu fiquei encarando, pensando, puta, a história foi concebida pra ser um teatro, inclusive o roteirista é o próprio criador dessa franquia, que é o Kenichi Semitsu. E eles não sabem conduzir isso bem. Então tem muitos momentos onde a ideia do teatro, o problema até não tá nem tanto no visual, mas na execução. Porque quando ocorre cenas do tipo, quebra muito a suspensão de descrença. Porque já sai um pouco é uma estética diferente. Por que esses caras teleportaram pra um lugar que não tem nada a ver? Tem um portal atrás daquele cenário? Não é possível! E muitas dessas escolhas, até mais pra frente, quando tem algumas cenas que são muito psicológicas, o diretor não consegue manejar muito bem elas, seja pela falta de produção ou por conta desse certo jeito truncado que o Hiroshi tem. Isso acaba tornando o anime muito mais ameno. E é triste, porque eu tava gostando bastante de Delico, mesmo com seus problemas, porque... E eu gosto até, mesmo no final, porque eu sempre achei ele muito próprio. Mesmo com seus problemas, mesmo com coisas que poderiam ser muito melhoradas, ele tinha boas ideias pra contar e principalmente um estilo muito próprio pra contar. Só que ele acabou se tropeçando bastante. O próprio final, ele fica muito a depender se você gosta dos dois elementos, que é a investigação e as crianças. Se você consegue compreender que eles precisaram ser separados, porque no final é muito menos as crianças e mais a investigação, mesmo que tenha todo aquele paralelo de crescimento. E você também tem que aceitar muito desses truncadas de produção, que são realmente complicadas, cara. Tinha cenas que, mesmo eu entendendo, eu falava, cara, isso tá abaixo até porque vocês já me entregavam. Não era pra ser assim. E acaba que esse anime, infelizmente, ele é muito esquecível. Porque muito
mesmo sendo muito próprio. Porque muito do que ele tenta trazer de diferente, ou pelo menos a forma como ele conta, acaba sendo muito passado pelos problemas de produção, principalmente pelos times que demoraram pra trazer episódio, sabe? Quando já demorou pra estrear na temporada, pra daí atrasar de novo, ele não terminou na temporada, terminou no meio da outra, só que não tava na época de acabar, então ninguém meio que foi atrás. Então ele vai acabar passando fora do radar de muita gente. E a própria a próprio fim dele, ele acaba tendo que escolher um lado de agradar muito mais os fãs, né? Então, o último episódio, por exemplo, tem muita questão de sonho, de mostrar os personagens crescidos, que as crianças que eles estão cuidando são os protagonistas da primeira peça do Trump. Eles citam nomes de peças também, então tem lá a criança que vai ser o Gran Gnol, que é o nome de uma peça, então eles acabam sendo muito mais secos nesse sentido quando eles sabem trabalhar melhor isso. Mas infelizmente esse projeto tava muito maior do que eles podiam aguentar. Foda. Pena. É uma pena, cara, porque por mais falho que ele seja, eu gosto quando ele é diferente. Quando eu olho e penso, pô, isso aqui não é normal de temporada. De ter um anime que quer remeter teatro e não no sentido lírico, mas sim no literal. Isso aqui é falso, isso aqui é exagerado, isso combina. As ideias de paternidade eu acho legal. A própria vida dos vampiros me parece muito interessante de se conversar, só que é um anime que não vinga, e no final ele acaba com aquela ideia de então, quer conhecer mais, você vai ter que ver as peças, porque não tem muito como a gente contar mais. Então acaba sendo muito triste. Eu ainda acho que ele vale um 6, por exemplo. É um anime que vale muito pelo que ele conseguiu fazer, principalmente na primeira metade, e o quanto ele é próprio, mas realmente não é um anime que vai conseguir extrair o máximo do que ele realmente podia.